Bom, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Jamison Lopes Oficial aqui no YouTube. Hoje, segunda-feira, não sei que horas, que dia que você vai estar assistindo a essa palestra. Geralmente nós fazemos ao vivo, todas as segundas-feiras, uma live chamada Encontro de Visionários. E hoje estamos fazendo gravado por causa de um evento solidário no mesmo horário. Bom, mas está valendo, o assunto com certeza vai te ajudar. Então sejam todos bem-vindos, tá, ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema baseado numa pergunta de um dos inscritos aqui do canal, né? Uma das pessoas que nos assistem, que nos fez a seguinte pergunta: por que organizar a vida dói tanto? É tão difícil, é tão burocrático. E nós vamos falar sobre esse tema aqui com vocês, tá? Então sejam todos bem-vindos. Eu já pediria que você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações, para que todas as vezes que estivermos ao vivo, que postarmos um vídeo, você seja notificado. E já deixa o seu like aqui no vídeo e o seu comentário de onde, de qual cidade, de qual estado você está assistindo a esse vídeo. Tá? Já deixa aqui nos comentários de qual estado, de qual cidade você está, ou país você está assistindo esse vídeo, ok? Vamos então começar com uma oração. Eu sempre faço essa oração pelos nossos planos, projetos, pelas nossas finanças, pela vida pessoal, profissional de todos, e quero te encorajar a orar conosco nesse momento. Aí onde você está, se possível, feche os seus olhos e vamos juntos então falarmos com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua poderosa presença neste momento e em nosso coração e em nossa mente há a plena convicção de que Tu tens o controle de toda e qualquer situação. Tu és soberano, Pai. Nada foge o Teu controle, pode fugir do nosso, porque temos limites, mas jamais fugirá do Teu. E nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus soberano, nossa vida pessoal, profissional, os problemas que temos a serem resolvidos, as decisões e escolhas que temos que fazer e tomar, mas não queremos mover uma palha se não formos guiados pelo Senhor, orientados pelo Senhor, dirigidos pelo Senhor. Por isso oramos a Ti agora, ó Pai. E aí onde quer que você esteja, ore ao Senhor agora pela sua vida profissional, pessoal, pelas suas finanças. Ore aí agora pelos problemas que você tem para serem resolvidos. Coloque tudo diante do Senhor e peça a Ele sabedoria, direção, orientação. E com certeza Ele te apontará um caminho. Fale com Deus.
Ó Senhor, abençoe o trabalho dessas mãos, abençoe as finanças de cada um, que o Senhor entre com tua provisão na vida de cada um dos que estão agora a acompanhar esta oração. Ó meu Senhor, abençoe, dando sabedoria, orientação, tire desse coração a ansiedade, tire dessa mente as preocupações, os medos e temores. E abençoe os planos, os projetos, aqueles que têm causas na justiça. Põe tua mão sobre esse processo, Pai. Aqueles que estão com dificuldades econômicas, abre-lhes portas. Usa quem o Senhor puder e quiser usar para nos abrir portas. Eu estendo a minha mão e de todo o meu coração eu desejo a cada um de vocês: sejam abençoados, que o Senhor te dê saúde física, emocional, psicológica, para que você possa trabalhar, continuar lutando, que Ele revigore e renove as tuas forças. E que no lugar da ansiedade e preocupação haja paz. Paz dentro da tua mente, paz no teu coração. Sejam abençoados, tenham suas necessidades supridas. Em nome de Jesus. E todos os que creem na soberania do Senhor, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos então entrar no tema da palestra de hoje. Nós preparamos esse tema falando sobre organização, organizar a vida. Como eu falei no início do vídeo, alguém nos perguntou esses dias por que organizar a vida dói? Por que dói a organização da vida de uma pessoa? E eu respondi para ela que dói porque exige que a gente encare aquilo que a gente costuma evitar. Vai exigir que nós encaremos aquilo que a gente costuma evitar, por isso que dói. E no texto da palestra de hoje, nós colocamos o seguinte: existe uma mentira que contamos para nós mesmos, que a nossa vida vai melhorar apenas quando tivermos mais dinheiro, mais tempo ou oportunidades. Quer dizer, é uma mentira que a gente conta para a gente mesmo. Mas a verdade é outra. A vida muda quando temos coragem de colocar ordem no que inventamos ou no que evitamos enfrentar. E parece tão simples, mas não é. Para você enfrentar aquilo que você tem evitado, você tem que ter muita coragem. Evitado, por exemplo, negociar uma dívida, evitado fazer um investimento, evitado acreditar em você, evitado colocar na ponta do lápis suas despesas, seus ganhos. Parece fácil, mas é desafiador você enfrentar aquilo que você tem evitado, cuidar da saúde, emagrecer, discutir um assunto na sua relação profissional, pessoal. Não é tão fácil assim, por isso que exige coragem. Organizar a vida dói. Não porque a organização seja ruim, mas porque ela revela aquilo que escondíamos até de nós mesmos. Minha esposa é personal organizer. Então, quando ela começa uma organização, tem descobertas que são feitas, e ela geralmente comenta conosco, que nem o próprio cliente sabia.
da existência daquilo ali, não lembrava mais. E assim é com a vida pessoal, profissional, assim é com as finanças, né? A organização, ela revela aquilo que você escondia de você mesmo. Por exemplo, quanto você gasta, quanto você ganha, os exageros, os absurdos, o desequilíbrio na sua administração, as cabeçadas que você deu na vida pessoal. A organização, ela mostra, ela revela tudo isso. Então ela não é ruim. Ela não é ruim. E aí nós preparamos aqui um passo a passo para te ajudar. O primeiro passo: organizar é confrontar a sua realidade. Colocar a vida em ordem não significa apenas comprar uma agenda ou fazer uma lista de tarefas. Significa perguntar: o que estou adiando? Organizar isso é você se perguntar: o que eu estou adiando? O que não funciona mais? O que estou fingindo que não existe? Quando começamos a organizar, aparecem hábitos ruins, dívidas escondidas, relacionamentos desgastados, sonhos abandonados, responsabilidades negligenciadas. Enquanto tudo está bagunçado, parece que está tudo normal. A bagunça esconde os problemas. A organização os revela. É igual limpar um quarto. Antes de ficar bonito, fica pior. Você tira tudo do armário, levanta a poeira, vê sujeira que antes estava escondida, e na vida acontece exatamente assim. Torno a dizer, por isso que para você organizar a sua vida pessoal, profissional, as suas finanças, exige muita determinação, muita coragem, muita vontade da sua parte. Muita, não é pouca não, muita. Segundo passo, a organização mexe com o ego. Organizar a vida exige admitir algo que ninguém gosta. Como, por exemplo, eu errei. O ego odeia isso. O nosso ego odeia que você assuma que você errou. Prefere culpar. O nosso ego é assim, prefere culpar ou arrumar culpados, né? Prefere encontrar desculpas. O nosso ego é assim. Mas crescimento exige humildade. É difícil admitir que você gastou mal, que perdeu tempo, que insistiu na pessoa errada, que procrastinou, que não priorizou sua saúde, que abandonou sua família, que viveu apenas apagando incêndios. Lembra da última live que nós falamos sobre isso na segunda-feira passada? Das pessoas que a vida dela é viver apagando incêndio, e chega uma hora que isso é muito desgastante. Não dá para viver apagando incêndio todos os meses, todas as semanas. O ego diz: você sempre teve razão. É o que o nosso ego fala. A maturidade diz: agora vou fazer diferente. Olha só, quem vence o ego começa a vencer a própria vida. Eu costumo falar que a primeira vitória, o primeiro grande sucesso, a primeira grande conquista de uma pessoa é ela administrar a si mesma, controlar a si mesma. Se você consegue já controlar o teu ego, administrar o teu ego, você já deu um passo importantíssimo para ter sucesso na vida. Muito grande para ter sucesso na vida. Outro passo que nós colocamos aqui é: organizar é colocar cada coisa no seu lugar. Toda bagunça tem uma característica. Tudo existe, mas nada está no lugar certo.
Na vida também. Muitas pessoas possuem talento, capacidade, oportunidades, recursos, mas tudo está desorganizado. Sem prioridade, sem direção, sem disciplina. A consequência é uma vida cansada. E o que mais a gente ouve são pessoas falando isso, confessando: eu tô cansado disso, eu tô cansado disso, trabalhar para comer, trabalhar para pagar conta, eu tô cansado de errar na minha vida pessoal. A gente ouve muito isso. Organizar significa devolver prioridade ao que realmente importa. Isso é organização. É você devolver prioridade ao que realmente é prioridade. Olha que profundo isso. Primeiro, Deus. Segundo, família. Depois de Deus, família. Depois, sua saúde mental, emocional e física. Depois, o seu trabalho. Depois, dinheiro. Depois, lazer. Quando a ordem muda, a vida muda. Deixa eu falar de novo a ordem. Primeiro Deus, depois família, depois saúde, depois trabalho, depois dinheiro, depois lazer. Quando a ordem muda, a vida muda. Outro passo importante. Crescimento exige pequenos lutos. Toda evolução cobra um preço. Para crescer, você terá que perder algumas coisas. Talvez uma versão antiga de você. Talvez essa seja a grande perda que você precisa ter. Perder a versão antiga de você. O cabeça dura, como a gente fala no Pará, rebarbado, rebelde, egoísta. Talvez essa versão de você tenha que morrer de uma vez por todas. Você tem que perder isso. Não ouvir os outros. Não querer aprender. Amizades que só te atrasam. Hábitos confortáveis. Desculpas. Tem gente que são os reis das desculpas. Vícios emocionais. Há muitos viciados que não bebem, não fumam, não usam drogas ilícitas, mas tem vícios emocionais. Orgulho, o prazer da procrastinação. Tem gente que sente prazer em procrastinar. Essas perdas são pequenos lutos. Quando você decide abrir mão disso, dói. Parece que está morrendo alguém. A dor que paralisa é a dor que constrói. A dor que paralisa é a dor que constrói. A academia dói. Eu tive um personal trainer, que eu falava para ele lá no início, quando eu comecei a treinar, falava para ele, tô todo doído. Aí ele falava assim: olha, a dor é a fraqueza saindo do corpo. Então a academia dói, o estudo dói, economizar dói, perdoar dói, pedir perdão dói. Mas essas dores produzem vida. Essas dores produzem vida, né? A academia faz você construir uma musculatura que vai melhorar a sua performance em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. O estudo vai colocar você num outro patamar, num outro nível, em todos os sentidos, não só em conhecimento. A economia vai mudar a cara das suas finanças. O perdão faz você crescer como ser humano, né? Pedir perdão como perdoar. Mas isso produz vida. São dores que produzem vida. Outro passo importante: o caos também pode virar conforto. Esse talvez seja o maior perigo. A pessoa se acostuma ao caos, acostuma-se ao atraso,
às contas vencidas, ao estresse, às discussões, à desorganização, à ansiedade. Depois de um tempo, o caos parece normal. E tem gente que confessa isso, tá? Eu já acostumei a viver assim. Já até me acostumei com essa vida. Quer dizer, ela se adaptou ao caos. Existe gente que vive apagando incêndios porque não sabe viver em paz. A desorganização virou identidade. Mas conforto não significa saúde. Só porque você se acostumou, não significa que está certo. Agora eu estou deixando tudo para lá. Isso não quer dizer que você está certo, que é o melhor caminho para a sua evolução, para organizar a sua vida. Outro passo importante é que o primeiro passo sempre é o mais difícil. Ninguém organiza toda a vida em um dia. Tudo começa pequeno. Uma gaveta, uma conta, uma conversa, uma decisão, um pedido de perdão, um planejamento, uma mudança de hábito. Evolução é você fazer 1% todo dia, não é você fazer 100% naquele dia, num único dia. 1% todo dia. Começa devagarinho. Pequenas decisões feitas todos os dias produzem grandes transformações. A vida muda muito mais pela consistência do que pela intensidade. Você já viu que aquelas pessoas que quer fazer tudo ao mesmo tempo, tenta abraçar, nunca chegam a lugar nenhum? Mas aqueles que são persistentes, são consistentes, todo dia um pouquinho, demora, mas eles evoluem com consistência. Outro passo, como começar a organizar a vida pessoal? Comece se perguntando o seguinte: o que está roubando a minha paz? Elimine excessos, crie uma rotina, durma melhor, cuide da sua mente. Vida financeira, pare de esconder números. Anote receitas, anote despesas, monte um orçamento. Quem não conhece seus números nunca controla a sua vida. Olha só. Com relação à família, converse, peça perdão, escute mais, passe tempo de qualidade com eles. Famílias fortes são construídas por pequenas atitudes repetidas. No trabalho, defina prioridades. Pare de confundir urgência com importância. Organização gera produtividade. Na vida espiritual, reserve tempo para Deus. Ore, leia as Escrituras, pratique aquilo que aprende. A vida espiritual organizada influencia todas as outras áreas. Como conclusão da palestra, nós colocamos assim: organizar a vida realmente dói. Porque exige coragem para enxergar o que estava escondido. Mas essa dor não é destruição, é transformação. A desorganização oferece conforto momentâneo. A organização oferece liberdade permanente. O caos faz você sobreviver, e o que tem de gente sobrevivendo há anos. A organização faz você viver. Nós colocamos aqui uma frase que eu quero deixar para você. Toda vida extraordinária começou no momento em que alguém teve coragem de enfrentar a desordem que fingia não existir. Organizar dói hoje, mas permanecer no caos custa mais amanhã. Você está entendendo a importância
importância, o valor que tem a organização da sua vida. Vai doer. É um preço alto, vai exigir coragem da sua parte. Mas se você tem buscado evolução na sua vida pessoal, nas suas finanças, se você tem buscado liberdade financeira, e nós estamos apenas no primeiro mês do do semestre do ano. Traz isso para a sua vida. Coloque como propósito de vida esses próximos meses que a sua vida passe por essa organização. Vai doer, mas no final você vai ver que valeu muito a pena esse processo. Valeu muito a pena ter passado por isso. Tá bom, meus amigos? Espero que essa palestra de hoje tenha te encorajado, tenha te ajudado, tenha te motivado a dar os primeiros passos para organizar a sua vida. E se você já vem nesse processo de organização, não pare, seja consistente nesse processo. E se Deus quiser, em breve isso, se você já não estiver colhendo os bons frutos, os bons resultados dessa organização ou desse processo de organização da sua vida pessoal, profissional e de suas finanças. Que o Senhor te dê graça e coragem para isso, tá bom? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Coloque nos status do seu WhatsApp o link do mesmo e deixe o seu comentário aqui abaixo se essa palestra de hoje te ajudou de alguma forma. No mais, um abraço a todos e até segunda-feira vamos voltar ao vivo, aí sim ao vivo, com a nossa live Encontro de Visionários. Até lá!